Fala galera ligada no Pautas e Táticas. Hoje vamos falar sobre a seleção brasileira da Copa de 58, nosso primeiro esquadrão campeão do mundo e que criou inovações, além de ter ditado tendências táticas para o futebol mundial a partir dali e de reunir muitos talentos individuais daquele que é para muitos o melhor time em termos de nomes que o Brasil já levou para uma Copa do Mundo. Então você que já é inscrito, muito obrigado, se não é, seja muito bem-vindo, espero conquistar sua inscrição, assim como seu like, seu feedback, sua sugestão de tema para próximos vídeos e é claro que você compartilhe esse vídeo com os amigos, beleza? Vamos pegar aqui então a nossa prancheta, deixa eu só dar um ajuste aqui para ver se a iluminação tá boa, tá ótima. Então vamos abrir aqui porque essa escalação, aquela escalação que é muito decantada, ela na verdade não é a escalação titular do Brasil em todos os jogos da Copa. Ela só entrou em campo na final. Mas com certeza você conhece esse time com Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Didi, Zito, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo. Com certeza você conhece essa escalação. Porém, na maior parte da Copa, o de Sordi jogou na lateral direita, o Zito começa na reserva, o Dino é quem joga do lado do Didi, o Joel no lugar do Garrincha e o Mazola no lugar do Pelé. O Pelé porque estava machucado, os outros vão ganhando a vaga e o de Sordi não pode jogar a final, por isso joga o Djalma Santos, beleza? Primeiro ponto, é importante notar que aquele foi um dos primeiros times a efetivamente jogar com uma linha de 4 na defesa. A seleção húngara, na Copa de 54, já começava a ensaiar o movimento, mas jogava no WM tradicional da época, que era uma espécie de 3-2-2-3. Com a vinda do técnico húngaro Béla Guttmann para o São Paulo em 1957, a tendência começou a se espalhar por aqui, mas o 4-2-4 firmou mesmo como esquema tático na seleção brasileira do Vicente Feola. A principal diferença era que no lugar de fixar os dois volantes junto aos zagueiros, como fazia o WM, a linha de 4 tinha um zagueiro a mais, que na época ficou conhecido como quarto zagueiro. Ele tinha esse nome porque nas tradicionais linhas de 3 do WM, esses jogadores eram o zagueiro pela direita, o zagueiro central e o zagueiro pela esquerda. No inglês, né, que era muito utilizado para definir as posições ainda na época, right back, center back e left back, beleza? Então, o quarto zagueiro era um elemento novo, que jogava com mais liberdade para subir e cobrir as costas dos dois volantes. Era o cara que dava aquele primeiro bote. O zagueiro Orlando era quem fazia essa sobra do Didi e do Zito na seleção de 58. A ideia era ter um homem a mais na linha de defesa contra os 3 atacantes do WM. Porém, uma dupla de meio-campistas estaria em desvantagem contra o quadrado do esquema que tinha como função espelhar o adversário que também atuava no mesmo. Essa era uma tendência muito usada, né, nos anos 50, nos anos 60, sempre usar um esquema tático igual ao do adversário para que se privilegiasse os enfrentamentos individuais, né, os famosos embates diretos. A seleção brasileira compensava essa desvantagem no meio-campo das seguintes formas. Primeiro, as ligações diretas, tanto do goleiro, do Gilmar, quanto dos dois zagueiros, para que a bola passasse o mínimo possível pelo meio-campo. Naquela época o goleiro podia, inclusive, pegar a bola com as mãos, né, no recuo. Então o Gilmar muitas vezes ligava os atacantes com os famosos chutões. Bellini e Orlando também faziam isso com frequência. A ideia era de que a bola deveria ser trabalhada o mínimo possível perto da própria meta. Portanto, sempre que podia, os defensores afastavam ela da área com esses lançamentos longos, com esses chutões mesmo, né? Segundo, as tabelas rápidas do meio para frente, principalmente quando as jogadas saíam do pé do Didi, que foi o grande craque daquela Copa. Um jogador com um refino diferenciado para a época, ditava o ritmo do jogo, não ficava estático ao passar a bola. Ele parava a bola com calma, pisava nela, tocava e passava, se apresentava como opção de passe. Ele era ali um segundo volante, mas era também um médio volante, né? Um meia especificamente. E o Zito tinha funções mais defensivas, era um volante de maior pegada e contenção. Jogador com mais obrigações realmente, né, de equilibrar a presença de um meia mais ofensivo ao seu lado, beleza? Soma-se a isso, 2 pontas com muito espaço para correr, Garrincha pela direita e Zagallo pela esquerda, até porque lá nos anos 50, com o advento do WM, das linhas de 3,
eles sempre ficavam em desvantagem numérica, né? Então, se aqui a linha brasileira tinha 4 jogadores, esses jogadores aqui tinham muito espaço nos corredores para correr. Muito mesmo. Muita liberdade para poder fazerem essas jogadas de linha de fundo. Os laterais ainda tinham atribuições pouco defensivas, mas a gente vai falar disso já já. E o terceiro, a fluidez no ataque, né? Especialmente pelo lado esquerdo. Deixa eu tirar aqui a linha defensiva do adversário, reposicionar os jogadores. E por que o lado esquerdo era especial? Justamente porque o Nilton Santos foi pioneiro em fazer esses avanços, né? Dar delegações ofensivas para o zagueiro esquerdo, que mais tarde ficaria conhecido como lateral esquerdo. Quando ele passava para o ataque, o Zagallo abria espaço para ele. Então ele vinha se juntar ao meio campo. Aqui ficavam Vavá e Pelé, o Garrincha. O Zagallo vinha se juntar ao trio de meio campo e dava liberdade para o Nilton Santos passar e ir para a linha de fundo. Além disso, o Pelé era o meia atacante daquele time, uma posição que ficava conhecida como ponta de lança. Ele era quase que um terceiro homem do meio campo, o cara mais avançado do meio campo ou mais recuado do ataque, já que ele fazia parte da linha ofensiva, da linha de 4 atacantes. Então ele funcionava dessa forma. Quando ele atacava a área vindo de trás, o Zagallo continuava. Agora, quando ele ocupava a zaga, o Nilton Santos passava e o Zagallo se aproximava do meio para poder fazer essas jogadas, beleza? Além disso, o Vavá era um atacante muito móvel. O Vavá, a gente está falando aqui do centroavante do time. Ele não era aquele cara estático dentro da área. Ele era um jogador realmente que se movimentava bastante, não era apenas um matador. Aparecia tanto nos bicos da grande área para poder receber os cruzamentos, fosse do Zagallo, fosse do Nilton Santos, então, quanto do bico da pequena área também, ou às vezes até na marca do pênalti. Ele era um jogador realmente que se movimentava muito inteligentemente dentro da área, assim como no segundo pau, para poder escorar os cruzamentos, que também viam do lado direito com o Garrincha. Aliás, Pelé e Garrincha, eles eram um show à parte, né? Eram os sopros de qualidade individual, eram os dois jogadores mais técnicos e menos táticos daquele time. Eles eram os elementos de inventividade, de dribles num contra um. O Pelé sempre mais objetivo, buscando gol, tinha 17 anos o Rei na época, foi a grande revelação daquele Mundial, marcou, se eu não me engano, 6 gols naquela Copa, foi muito bem o Pelé. E o Garrincha aqui, endiabrando, né, no lado direito, até porque ele não tinha tanta ajuda aqui no lateral direito, fosse o Dessorte, fosse o Djalma Santos, que foi o titular da final e que é o mais conhecido por vocês nas escalações. Então o Garrincha, ele tinha mais essa atribuição de abrir o campo, fazer um contra um e chegar para o fundo para cruzar. Inclusive os dois juntos jamais perderam uma partida sequer pela seleção brasileira. Defensivamente, o Zagallo era quem mais ajudava o meio. Em 62 ele mesmo migrou para a posição de meia esquerda, contribuiu para o nascimento do 4-3-3 e posteriormente, com a morte dos pontas, né, como conhecíamos, ele mesmo delevou essa função que ele fez ao Rivelino na Copa de 70, sendo um híbrido de meia e ponta para que o time sentisse menos a inferioridade no meio campo. O 4-2-4 da seleção de 58 ditou tendências e gerou respostas, como a do inglês Alf Ramsey, que em 66 adaptou a ideia para o 4-4-2 com 2 linhas de 4, transformando os pontas em meio-campistas abertos, partindo da mesma linha dos volantes, não dos atacantes, recompondo de uma forma mais recuada, deixando o time menos exposto. E ainda não tinha aquele advento dos laterais passando, que o Nilton Santos foi pioneiro nessa Copa. Uma curiosidade: a escalação da seleção brasileira de 58, que todo mundo conhece de cor, só jogou junto na final, aquela que eu cantei no começo do jogo. Falando aqui das escalações e da campanha do Brasil na Copa de 58. Na estreia contra a Áustria, vitória por 3-0, a gente entrou em campo com Gilmar no gol, Dessordi na lateral direita, Bellini e Orlando na zaga, Nilton Santos na lateral esquerda, Dino e Didi no meio, Joel na ponta direita, Mazola e Dida no ataque e o Zagallo na ponta esquerda. Vários dos principais jogadores, como o Pelé, começaram a Copa machucado, o que desmente um mito de que o Rei era reserva no início da Copa. Na segunda partida, 0-0 contra a Inglaterra. Repetimos a escalação da estreia. E fechando a fase de grupos, vitória por 2-0 contra a União Soviética do lendário goleiro Lev Yashin. Nessa partida, o Zito ganhou a vaga do Dino, o Garrincha a do Joel, o Vavá a do Dida e o Pelé a do Mazola.
Quartas de final contra País de Gales. Ganhamos de 1-0, gol do Pelé, tivemos uma alteração no ataque. O Vavá deu lugar ao Mazzola nesse jogo. Nosso quarteto ofensivo foi Garrincha, Mazzola, Pelé e Zagallo. Semifinais diante da França, do artilheiro da Copa, Just Fontaine. Vencemos por 5-2 nesse jogo. O Vavá volta ao time titular no lugar do Mazzola e essa é a única alteração em relação ao último jogo. E na final, a escalação que ficou decantada aí por muitos, como se fosse o grande time titular de toda a Copa, mas na verdade o Djalma Santos fez uma grande final contra a Suécia, é verdade, mas só foi titular na final. O De Sorte, que foi titular em 5 jogos da campanha, muitas vezes é esquecido na escalação padrão quando falamos desse time de 58, e o placar da final foi o mesmo da semi, 5-2, Brasil campeão do mundo pela primeira vez na história, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!